Seja bem-vindo ao Minna de Nihongo. Muito prazer, eu me chamo Hiro Miyamoto e este vídeo é a minha apresentação completa que eu desenvolvi para enviar para aquelas pessoas que estão com interesse em fazer aulas comigo. Então, se você está vendo este vídeo, por favor, assista até o final para que você possa me conhecer antes de fazer alguma pré-consulta ou antes de começar a fazer alguma aula comigo. Tá bom? Então, por favor, acompanhe até o final, ok? Bom, vamos lá então. Como eu disse para vocês, né, eu me chamo Hiro Miyamoto, atualmente eu tenho 33 anos. Eu vim aqui para o Japão quando eu tinha 2 anos e meio, né? Então, quando eu vim aqui para o Japão com 2 anos e meio, o que aconteceu? Eu vim com os meus pais, que eles vieram como dekasegi, né? Normalmente pessoas que vêm para o Japão para juntar dinheiro para voltar para o Brasil, no caso, né? Aí a minha mãe, ela fazia o quê? Ela fazia com que eu falasse em português dentro de casa e em japonês fora de casa. Então isso, na época, me permitiu que eu soubesse falar os 2 idiomas. Inclusive, eu estudei até a 2ª série em escola japonesa, né? Então eu fiquei até o Shogakon Nen aqui estudando em escola japonesa. Mas você sabe como que é a vida de um dekasegi, né? A vida de uma pessoa que vem para o Japão juntar dinheiro, né? Ele vem, vai. No meu caso não foi diferente, né? Com 8 anos de idade, depois que eu terminei a 2ª série aqui no Japão, eu tive que voltar lá para o Brasil. Porém, as escolas lá do Brasil não aceitaram os 2 anos de estudos que eu tive aqui no Japão. Então eu tive que começar desde a 1ª série tudo de novo, né? Então, apesar de eu ser baixinho, né, e sempre ficar na parte da frente da fileira, eu era sempre 2 anos mais velho da turma. Acontecendo tudo isso, né, eu estudei até a 8ª série no Brasil, né, 2 anos atrasado, né? E terminando a 8ª série, meus pais tiveram problemas financeiros e a gente teve que voltar aqui para o Japão. Então eu voltei aqui para o Japão com mais ou menos uns 15, 16 anos de idade, né? E com 15, 16 anos de idade eu comecei a trabalhar em fábrica. Mas o que aconteceu, né? Apesar de eu saber japonês quando era criança, né? Ter esse conhecimento sobre o idioma japonês quando eu era criança, como eu fiquei lá no Brasil durante mais ou menos 7 ou 8 anos sem praticar o idioma, a gente acaba esquecendo o idioma. Não adianta, se você não pratica, você esquece, né? Você acaba esquecendo tudo. Mas o que eu tentava fazer dentro das fábricas onde eu trabalhava? Eu tentava o máximo possível conversar, né? Ter uma comunicação com os funcionários japoneses. Então eu não ficava preso lá dentro do grupinho dos brasileiros. Eu saía do grupinho dos brasileiros e ficava no grupo não dos grupos, porque aqui é o Japão, né? Então eu ficava conversando com os japoneses para tentar melhorar meu conhecimento sobre o idioma. Se você trabalha em fábrica aqui no Japão, né, já há alguns anos, ou então você está pensando em vir para o Japão para trabalhar em fábrica, uma coisa que isso aconteceu comigo, já é uma experiência própria, né? Pode ser que tenha pessoas com experiências diferentes, mas essa é a experiência minha. O que acontecia no meu caso? Como eu tentava me comunicar mais com o japonês do que com o brasileiro, dentro da fábrica acabava rolando um tipo de fofoca do tipo: ah, fulano tá puxando saco de japonês, sendo que não tinha nada a ver. Eu só tava tentando melhorar meu idioma. Não tem como, é impossível você aprender o idioma japonês só lendo livro, ouvindo áudio, sem praticar. Você tem que fazer o input, mas você também tem que fazer o output, você tem que colocar para fora, você tem que praticar, você tem que usar, errar, aprender com erro e ir melhorando dessa forma, gradualmente. Então não tem sentido. Então, para vocês verem, de certa forma, para mim, pelo menos para mim, o ambiente de fábrica era um ambiente muito poluído, porque em vez da pessoa ver o seu colega de trabalho lá tentando melhorar o idioma japonês para tentar subir na vida, né, para tentar aprender o idioma e ter uma vida melhor, né, e a pessoa meio que se inspirar: nossa, fulano está se esforçando, eu também vou me esforçar. É mais fácil a pessoa ela te puxar, né, te derrubar. Por quê? Porque é mais fácil você ficar na zona de conforto, né? Então, para mim era um ambiente muito poluído. Mas depois de 5 anos trabalhando através de Hakengaisha, através de empreiteira, eu consegui sair, né? Na época eu morava em Ibaraki-ken. Depois eu me mudei para Kanagawa, né? Kanagawa-ken. Lá em Kanagawa-ken eu conversei diretamente com o shacho, com o diretor de uma empresa bem pequenininha. Ela só tinha 20 funcionários, né? Era uma fábrica bem pequenininha.
que fazia peça para usina de energia elétrica. Né? Ela era bem específico o tipo de serviço, né? Mexia com torno, mexia com solda. E a faixa etária, o interessante é que a faixa etária do pessoal que trabalhava nessa fábrica era tudo acima de 60 anos de idade. E eu, na época, estava mais ou menos com 21 anos de idade. Então imagina, 21 anos de idade, estrangeiro, em um lugar onde só tem japonês, tudo acima de 60 anos de idade. Bem interessante, né? Mas eu posso dizer que foi uma das melhores fábricas que eu entrei. Por quê? Porque lá dentro, apesar das pessoas... apesar não, né? Lá dentro, apesar de ter essa diferença de idade, os japoneses com idade, eles têm aquela postura de que se você quer aprender, venha perguntar pra mim. Então isso fez com que eu me tornasse uma pessoa ativa. Eu sempre corria atrás para perguntar. E se eu perguntava, eles me explicavam. Então foi uma maneira muito boa de aprender, digamos, o japonês na prática, né? Então fiquei lá durante 3 anos, falando somente japonês todos os dias, até que chegou uma hora que eu resolvi sair para tentar uma vida de autônomo, que na época eu queria me tornar freelancer na área de ilustração. Sim, ilustração. Por quê? Porque o meu sonho, quando eu era mais jovem, não que eu não seja jovem agora, né? Mas quando eu era mais jovem ainda, era me tornar mangaka, ilustrador de mangá. Só que, tava com o quê? 24, 25 aninhos de idade, né? Achando que ia conseguir me tornar mangaka, fácil, né? Não foi tão fácil assim, aliás, não é tão fácil assim. Então eu acabei me deparando com muitos desafios, com muitos problemas, até que teve uma época que eu me encontrei, né? Que eu me deparei com uma empresa brasileira aqui no Japão chamada Brastel, que ela é uma empresa que antigamente ela fez sucesso com seus cartões pré-pagos, que o pessoal, né, que o brasileiro e entre pessoas de outras nacionalidades compravam, carregavam o cartão para poder ligar para o Brasil, que era uma época que ainda não tinha Skype, Messenger, nem nada, não tinha esse meio de comunicação através da internet, só tinha o e-mail, né? O máximo que tinha era o MSN, o ICQ. Se você é dessa época aí, você deve estar entendendo do que eu estou falando. Agora, se você tem menos de 20 anos de idade, você vai falar, mas o que é ICQ? O que é MSN? Ok? Aí depois, né, que eu conheci essa empresa chamada Brastel, que atualmente ela trabalha com remessas para o exterior. O diretor da empresa, também os funcionários lá que fez a minha entrevista, eles perguntaram para mim, ó, se você quiser, você pode trabalhar aqui com a gente como aprendiz de designer. Eu falei, ok, beleza, eu tenho interesse na área de design, porque afinal eu era ilustrador. Então ilustração e design são duas coisas que têm uma coisa a ver com a outra. E também eles também perguntaram para mim, ó, você tem interesse em terminar os seus estudos? Eu falei, ok, também tenho, por causa que eu gosto de estudar, eu tenho essa sede por conhecimento. Então eles falaram, ok, então pode entrar, pode vir trabalhar aqui com a gente. Só que um porém, nessa parte dos estudos, não é que eles me pagaram para estudar, tá? Eu era um estagiário, ganhava um dinheiro lá para trabalhar lá, um salário, digamos, bem razoável, né? Para que eu pudesse aprender e trabalhar ao mesmo tempo. Né? Então, como que era a minha rotina diária? Das 10 da manhã até as 3 da tarde, eu estudava em uma escola que ficava em Tóquio, em Harajuku. E das 4 da tarde, né, das 4 da tarde até as 10 da noite, eu trabalhava lá na Brastel como aprendiz de designer. Nessa época eu morava no alojamento da empresa, hein? Eu tive que morar no alojamento da empresa para que eu pudesse economizar tempo, porque era estudar de manhã e trabalhar de noite, isso sempre, então foi uma vida muito corrida. E essa escola que eu fiz em Harajuku, ela não foi uma escola para estrangeiro, ela é uma escola que por algum motivo o estudante japonês ele parou de estudar, ou porque ele sofria bullying, ou porque ele teve que parar de estudar para ajudar os pais, né? Ou então que engravidou, ou por diversos motivos. Então dentro da minha sala tinha pessoas desde 16 anos de idade até 50, 60 anos de idade, era tudo misturado lá. E o que a gente tinha que estudar nessa escola? A gente tinha que estudar todo o conteúdo necessário para você se formar no ensino médio do Japão, de uma escola do Japão, porque é uma escola para japonês, não era uma escola para estrangeiro. Então, para mim foi bem corrido, porque eu tive que estudar todo o conteúdo até o ensino médio, que normalmente demora uns 12, 13 anos para você concluir o ensino médio aqui no Japão. Eu tive que estudar em um ano, eu estudei matemática, ciência, geografia, história, tudo isso em Nihongo, tudo isso em japonês. Imagina você estudar ciências em japonês, se nem em português você entende ciências de direito, imagina você estudar ciências de japonês, você fica com a cabeça explodindo, né?
Então apesar das aulas começarem às 10 horas da manhã, eu chegava 1 hora adiantado para tirar as minhas dúvidas em relação ao que o cachorro, em relação ao material didático, para perguntar para a professora o significado de algumas palavras, porque não adiantava eu estudar, eu ouvir o professor falando se eu não entendesse o que ele estava falando, né? Então eu sempre chegava adiantado para poder estudar, certo? E essa escola também, ela não foi gratuita, eu tive que pagar para fazer essa escola. E quanto que eu tive que pagar? Tive que pagar 100 万円. 100 万円é 1 milhão de ienes. Eu tinha esse dinheiro para fazer? Não, eu não tinha esse dinheiro para fazer. Então como que eu fiz? Eu tive que pegar um financiamento. Eu peguei um financiamento, eu devolvi, no final das contas, depois de uns 3 anos eu consegui devolver todo esse dinheiro que eu tinha pegado emprestado. Mas eu posso dizer para vocês com toda a confiança do mundo, tá? É o investimento que mais valeu a pena na minha vida. Por quê? Porque investimento com estudos, ninguém, tá? Ninguém vai tirar de você. Ninguém, não tem como ninguém tirar de você. Vai estar sempre dentro de você. Todo aquele conhecimento, o seu certificado, o conhecimento, a experiência que você teve em aprender vai estar sempre com você, tá? Aí depois de 1 ano, nessa jornada de estudos e trabalho, eu fiz a prova chamada Kousotsu Nintei Shiken, que é uma prova para você tirar a conclusão do ensino médio completo aqui no Japão. Na primeira vez que fiz a prova, eu não consegui passar. Mas aí na segunda vez que eu fiz a prova, depois de 1 mês, eu consegui passar. Então, eu consegui obter a minha conclusão do ensino médio aqui no Japão. Então, lá no Brasil, eu tenho até a 8ª série. Porém, aqui no Japão, eu tenho meu ensino médio completo em escola japonesa. Aí, depois que eu consegui pegar essa conclusão de ensino médio completo em escola japonesa, eu pude colocar isso no meu currículo, né? No meu Direkisho, falando que, apesar de ser estrangeiro, né? Apesar de ter um nome estrangeiro, de ser estrangeiro, que eu tinha o ensino médio completo no Japão. Isso me abriu muitas portas, tá? Eu já trabalhei em empresa japonesa na qual eu tive que trabalhar na área de vendas, onde eu tinha que ligar para os clientes através do telefone para vender linha de internet, né, para vender Hikari. Então, como você está falando com uma pessoa que você não está vendo frente a frente, está falando através do telefone, você tem que usar um linguajado muito polido, você tem que usar o Keigo. Acho que todo mundo aqui, ou algumas pessoas, já devem ter ouvido falar do Keigo, né, que é a linguagem polida que tem que usar no japonês, certo? E eu também já trabalhei em uma empresa onde era uma empresa de game que fazia a ligação, né? Tinha a empresa de game que queria o ilustrador, então eu ficava aqui no meio fazendo essa ponte, era o diretor artístico. Eu tinha que procurar o ilustrador e fazer essa ponte, eu oferecer a oferta de trabalho, ó, tenho essa ilustração para você fazer, você pode fazer? Aí eu coordenava tudo, ó, pinta aqui desse jeito, faz desse jeito, ó, o prazo tá chegando, vai logo, hein? Então tudo isso aí também eu fazia. Também já trabalhei em importadora de produtos brasileiros. E meu último serviço, né, foi em um mercado que fica no consulado, fica aqui em Gotanda, né? Em Gotanda, em Tóquio, que fica no mesmo prédio do Consulado Geral do Brasil em Tóquio, que o consulado ele fica no 2º andar, né? E no 6º andar fica o Consulado do Peru. E no 6º andar do Consulado do Peru, do lado, tem o mercado brasileiro e peruano chamado Mercado Kyodai. Lá eu trabalhei durante 3 anos, e trabalhando lá durante 3 anos, né, ao mesmo tempo, eu também fazia os meus bicos fora do serviço. Então eu já trabalhava fazendo, eu já dava aula de japonês particular, né? Inclusive, eu também já tive experiência de dar aula de culinária brasileira para japonês, né? Então eu ensinava a japonesada a fazer feijoada, coxinha, essas coisas, né? Era muito legal. Já trabalhei também como designer gráfico. Como eu tive essa oportunidade de aprender sobre design gráfico lá na Brastel, então eu usei isso para também poder utilizar nos meus freelancers, né? Fazendo cartão de visita, panfleto, logo e etc. E também já trabalhei como intérprete em eventos, ajudando a traduzir para o português e japonês e português, e também intérpretes para televisão, ok? Então, eu fazia várias coisas, mas aí que tá o problema, Quem é uma pessoa ativa, né? Se você é uma pessoa ativa, você deve saber isso. Se você ficar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não vai para frente, não alavanca, né? Porque você divide toda a sua força, fica tudo dividido. Fica 25% aqui, 10% aqui, 20% aqui, então não fica alguma coisa 100%. Então eu não estava indo para frente. Aí eu pensei, não, eu preciso me concentrar em apenas uma coisa. O que eu posso me concentrar? Aí eu pensei, bom, já que eu vim para o Japão sem saber falar o idioma, eu trabalhei em fábrica, eu sei como que é ruim trabalhar em fábrica por muito tempo, principalmente pessoas que trabalham 2, 3 períodos. Se você trabalha 2
2 turnos, 3 turnos ou trabalha 4x2, eu sei muito bem quanto você deve estar tendo problemas de saúde, né, de ter que acordar um dia de noite, outro dia tem que acordar de dia, fica com o horário tudo barabará, né? Eu sei como que é ruim isso. Então eu tive essa experiência de trabalhar em fábrica, eu consegui sair de fábrica, eu consegui obter meu ensino médio, né, minha conclusão de ensino médio aqui em escola japonesa, eu consegui me mudar para Tóquio, né, porque Tóquio tem menos de 4 mil brasileiros, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, né, dados do governo, tem menos de 4 mil brasileiros aqui em Tóquio. Então se você é um brasileiro que mora em Tóquio, tem que ter alguma coisa a mais, no sentido de que você não está trabalhando em fábrica, porque aqui em Tóquio é difícil. É raro você encontrar trabalho em fábrica, ou a pessoa trabalha como professor de inglês, ou trabalha em alguma multinacional, ou tem um próprio negócio, né? Então eu me mudei para Tóquio e consegui ter toda essa experiência de vida aqui no Japão, né? Através desses longos 25 anos. Então eu pensei, deixa eu então me concentrar na questão da aula de japonês. Vou me concentrar, né, em dar aulas particulares de japonês. Mas ao mesmo tempo que eu dou aula particular de japonês, eu também, dentro da aula, eu dou essa consultoria para ela ter uma vida melhor aqui no Japão. Já que eu tenho todo esse conhecimento, toda essa bagagem de 25 anos, de ter saído de fábrica, vindo para Tóquio, aberto meu próprio negócio e etc. Então vamos colocar isso em ação também. Aí então depois que eu comecei a me concentrar nas aulas de japonês, que as coisas começaram a dar certo. E graças a isso, ano passado, em 2021, abril de 2021, eu parei de trabalhar lá no mercado Kyodai, mas eu parei com as portas abertas, por causa que eu digo que lá foi o último lugar onde eu trabalhei que mais valeu a pena mesmo. Então para mim foi, como que pode se dizer, para fechar as cortinas do meu período de ter trabalhado para alguém, foi ótimo, foi ideal. Não tinha a melhor forma de terminar do que ter trabalhado lá no mercado Kyodai. Aí depois que eu parei de trabalhar, me tornei autônomo e hoje eu estou aqui, morando em Tóquio, trabalho em tempo integral, dando aula de japonês para brasileiros, né? Dou aula de japonês para brasileiros, não só brasileiros, tá? Brasileiros, peruanos, filipinos, portugueses, desde que dê para a gente conversar, para que eu dê para a gente se comunicar, eu dou aula. E a pessoa também não precisa morar exatamente no Japão, tanto que eu tenho alunos não só aqui no Japão, eu tenho alunos também no Brasil, eu tenho alunos na Austrália e antigamente eu também tinha alunos em Portugal e em Singapura também. Então desde que a pessoa ela tenha internet e uma câmera para poder ver o rosto da pessoa enquanto eu estou dando aula, eu consigo dar aula para qualquer pessoa que esteja aqui no planeta Terra, digamos, né? Okay? Então basicamente este é meu perfil. Minha especialização, como eu disse para vocês, é dar aulas particulares conforme o nível de cada um. Não importa se ela só sabe hiragana e katakana ou ela já tem o N1, porque mesmo uma pessoa que já tem N1 não significa que ela sabe falar japonês fluentemente. Afinal, o N1 ele é o quê? O N1 é o nível mais avançado do JLPT, que é o Exame de Proficiência em Língua Japonesa. Porém, ele só treina a questão da leitura e da compreensão auditiva, né? Então, ela não treina a parte da conversação. A pessoa ela pode ter o N1, mas ela não pode não saber conversar direito. E também essa questão de modos dentro de empresa japonesa. É diferente você trabalhar dentro de uma empresa brasileira e você trabalhar dentro de uma empresa japonesa. Então eu ensino também essa questão, quais são os modos que você deve ter. E não só isso, né? Como eu falo para vocês, dou essa consultoria para a pessoa ter uma vida melhor no Japão. Então se ela quiser abrir o próprio negócio, se ela quiser estudar em alguma escola, tudo isso aí também eu dou essas informações dentro da consultoria. E eu sempre falo para os meus estudantes, para os meus alunos, nunca parem de estudar, porque no momento que você parar de estudar, você acaba meio que parando de viver, tá? Porque eu gosto tanto de estudar que para mim o estudo é vida. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você para de estudar, meio que o seu cérebro vai enferrujando, e isso é muito ruim pra gente. E pra eu poder falar isso para os meus alunos e para poder ser exemplo, eu também atualmente eu continuo estudando. Apesar de eu ter um ensino médio completo em escola japonesa, apesar de eu ter o nível mais difícil do JLPT, que é o N1, atualmente eu estou fazendo um curso aqui no Japão para eu poder ter meu certificado de professor em escola japonesa. Daqui a um ano eu já consigo pegar provavelmente, mas eu terei esse certificado. Tendo esse certificado eu posso trabalhar inclusive em escola japonesa. Só que o meu objetivo não é esse. Meu objetivo não é trabalhar em escola japonesa, porque eu amo dar aula particular, Então eu estou estudando isso aí mais para pegar o certificado e ao mesmo tempo para ver se tem alguma coisa lá dentro desse curso que eu possa implementar nas minhas aulas. Atualmente eu também faço parte do Sabijá. O que é o Sabijá? Sabijá é uma NPO que tem aqui no Japão, que a sigla significa
serviço de assistência aos brasileiros no Japão. Então lá dentro do Sabijá eu sou um dos diretores e eu também dou aulas, né, de japonês para o pessoal lá em cursos de JLPT, entre vários outros projetos, né, que eu ajudo as escolas brasileiras que tem aqui no Japão também. Então eu também trabalho de uma forma voluntária lá dentro com eles. Então é isso, essa foi minha apresentação completa. Eu sei que foi comprido, né, mas acho que foi informação suficiente para que você possa ter conhecido sobre a minha pessoa. Eu contei tudo que eu costumo falar para as pessoas quando eu faço uma pré-consulta, né, para que ela possa me conhecer melhor. E eu montei esse vídeo para que eu pudesse meio que resumir e a gente aproveitar melhor o momento da pré-consulta, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui este vídeo. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas em relação à minha pessoa. Se você está pensando em fazer aulas comigo, espero que tenha sido um material bom para que você possa decidir em fazer ou não. Você pode ter certeza que eu estarei sempre me esforçando para todos os dias aprender mais e estarei sempre me esforçando para querer saber sobre você e para querer ensinar da melhor forma que você precisa aprender, tá bom? Um abraço para você e vejo você em algum lugar. Mata né? Bye bye!